Opa! E aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Gente, aula passada nós falamos de fermentação, tá lembrado? Então, desde que nós começamos aí o metabolismo energético, eu falei pra você de fermentação e de respiração. Então, mostrei lá respiração celular, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons. Depois nós vimos a fermentação, tá? E aí, agora nós vamos ver um processo um pouco diferente, né? A fotossíntese, beleza? Qual que é a diferença já fundamental aí da fotossíntese em relação à respiração e à fermentação? Respiração e fermentação são processos que consomem matéria orgânica, beleza? E disponibilizam ATP para o metabolismo celular, né? O metabolismo das células que realizam esses processos. Então eles consomem matéria orgânica. Já a fotossíntese, ela vai produzir matéria orgânica, né? Então é um processo que produz matéria orgânica, beleza? E produz matéria orgânica a partir da energia da luz, né? Ou seja, é um processo que se alimenta da energia luminosa, ok? Então usa energia luminosa, por isso foto, né? Então fotossíntese, síntese a partir da luz, ok? Beleza? Então, gente, ao contrário, né? Se for pensar nesse sentido aí, enquanto respiração e fermentação estão consumindo matéria orgânica, a fotossíntese está produzindo matéria orgânica, beleza? Vamos lá. Fotossíntese é um processo que já viu várias vezes, né, gente? Você já conhece aqui desde lá do ensino fundamental, você estuda fotossíntese e você conhece esta equaçãozinha aqui que eu coloquei aqui para você, né? Que na verdade ela é o que nós chamamos aqui de equação, né? Deixa eu apagar aquele acento ali que tem nada a ver. Equação simplificada, gente. É uma equação simplificada, tá? Simplificada da fotossíntese. Equação simplificada da fotossíntese, né? Na verdade, é uma equação global simplificada, mostrando simplesmente, né, o saldo que vai ter de gás carbônico, água, glicose e oxigênio. Então, basicamente, você tem que perceber que vai ter consumo de gás carbônico e de água, tá? Nessa imagem de cá, ó, você percebe que a água, em geral, está entrando ali pela raiz, né, que está no solo, beleza? É assim que vai funcionar nas plantas, de uma forma geral. Então, a água entrando pela raiz, essa água que vai participar aqui, né, da fotossíntese, vai ser consumida na fotossíntese, e o gás carbônico chegando aqui pelo ar, né, entrando ali nas folhas. Lá na botânica você vai dar os estômatos, lembra disso? Entra ali esse CO2 para ser consumido na fotossíntese, que acontece principalmente nas folhas, beleza? Então lá naquelas células da folha elas são ricas em clorofila, que é o pigmento verde, né? Um pigmento fotossintetizante esverdeado, que está dentro do cloroplasto, tá? Então vou até colocar aqui, ó, cloroplasto, beleza? Que é a organela que tem a clorofila, que é onde vai acontecer a fotossíntese, certo? E para acontecer isso tem que ter luz, né? Então a luz é a fonte de energia para esse processo acontecer. Então vamos entender como que a luz é usada nesse processo. E aí vai ser produzido, né? Produzido o quê? Glicose. Então, eu estou falando de matéria orgânica, né? Que é a glicose, o principal produto aí que vai ter na fotossíntese. E também vai gerar oxigênio, tá, gente? Vai gerar também oxigênio. Então, oxigênio e glicose são produtos, né? Estão sendo produzidos nesse processo, enquanto que a água e o gás carbônico estão sendo consumidas nesse processo aí, beleza? Aí, olha lá, o oxigênio vai para a atmosfera, como está mostrando aqui nesse esquema, né? Vai para a atmosfera. E a glicose, gente, para onde vai a glicose? A glicose, basicamente, ela vai ser consumida pelo metabolismo. Aí você tem que lembrar, gente, que plantas fazem respiração também, né? Então, essa glicose ela pode ir para a respiração celular e passar por todos aqueles processos que nós vimos lá anteriormente na respiração. Então, entrar lá na glicólise, né, ir para formar o piruvato, vai para o ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, tá lembrando disso?
Se não está lembrando, recapitula lá depois a aula. Ou seja, a glicose pode ir para a respiração celular, pode ser consumida na respiração celular. É um caminho, e o outro caminho é fazer parte aí da biomassa, de alguma forma, né? De alguma forma fazer parte da biomassa da planta, beleza? Pode ser formando mesmo os tecidos, né? Formando os tecidos, construindo os tecidos, promovendo o crescimento da planta. Porque você tem que pensar o seguinte, como que a plantinha lá nasce lá pequenininha, vai crescendo, 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 vira uma árvore grandona? É matéria orgânica que está sendo produzido. E onde que está sendo produzida essa matéria orgânica? Qual que é o processo? É a respiração celular. É a fotossíntese, beleza? Então a fotossíntese é que produz a matéria orgânica que vai aparecer toda na planta. Então a planta produz todo tipo de matéria orgânica, não é só a glicose. A partir da fotossíntese você vai ver que vai ser produzido glicose, os ácidos graxos, os aminoácidos, né? Daí vai produzindo todos os outros tipos de moléculas orgânicas a partir da fotossíntese, ok? Então tudo isso eu posso falar que está fazendo parte da biomassa da planta e tem parte que vai ser consumida pelo metabolismo. É como se fosse o alimento. É como se fosse não. É o alimento, tá? Das plantas, das algas. Aliás, gente, lembra disso, né? Fotossíntese acontece em qual tipo de ser vivo? Acontece em cianobactérias, né? Bactérias, cianobactérias. Vou colocar aqui. Bactérias, cianobactérias. Acontece em algas, beleza? E acontece também em plantas, beleza? Esses são os organismos fotossintetizantes. Cianobactérias e bactérias, que são procariontes, então não vai ter cloroplasto, vai acontecer nas membranas da própria célula, tá? A fotossíntese. Algas e plantas são eucariontes, aí essas aqui têm cloroplasto, beleza? Cloroplasto. Que aliás, né, gente? Opa, passou, deixa eu voltar lá. Que aliás, né, você vai lembrar de uma coisa aqui interessantíssima. O cloroplasto é uma organela que é explicada por aquela teoria endossimbiótica. Lembra disso? A teoria endossimbiótica que fala que, na verdade, os cloroplastos eles são descendentes de organismos muito próximos, né, muito semelhantes a cianobactérias. Então é como se num passado de mais de 2 bilhões de anos atrás tivessem lá cianobactérias que entraram dentro da célula, né, e passaram a conviver ali dentro em harmonia, numa relação simbiótica de mutualismo, né, atualmente seria isso. Beleza? Então, nesses organismos eucariontes, algas e plantas, é no cloroplasto que ocorre a fotossíntese. Nas cianobactérias, bactérias fotossintetizantes, é na própria membrana delas que acontece a fotossíntese. Tranquilo? Bora lá então. A gente estuda baseado aí principalmente nas plantas. Então vamos pegar as plantas como nosso modelo, porque na verdade o processo de fotossíntese que acontece nas algas e nas cianobactérias são relativamente parecidos, né? A gente usa o modelo aí das plantas. Aí, gente, você está acostumado com aquela equaçãozinha que a gente fez ali, vou até montar ela aqui de novo para a gente ficar olhando para ela. Aquela equaçãozinha, né, que CO2 mais H2O vai gerar C6H12O6 mais O2, né, na estequiometria de 6 para 6 para 1 para 6. Lembra que isso aqui é só aquilo que eu te falei, é uma equação simplificada, uma equação global simplificada, beleza? Mas na verdade a fotossíntese ela acontece em várias e várias reações, tá, gente? São dezenas de reações que vão acontecer para que a fotossíntese ocorra, tá? E esses processos acontecem de forma assim interligada. E é isso que a gente tem que entender um pouco aqui nessa aula. Primeira coisa que você vai perceber é o seguinte, gente. Existe uma etapa, vou pegar o vermelho, ó. Existe uma etapa que nós chamamos de etapa fotoquímica, beleza? Muitas vezes é chamada também de etapa do claro, beleza? Etapa do claro, porque é aqui que vai participar a clorofila, é aqui que vai acontecer a absorção da energia luminosa. Então é como se nessa etapa que efetivamente a luz participasse do processo, tá? Apesar que ela acaba participando indiretamente na outra etapa também. Mas a energia luminosa é capturada, é extraída na fase fotoquímica, que também é chamada de fase do claro, beleza? Então olha só, tem a fase do claro e tem a fase que também
é chamado de etapa química ou etapa enzimática, beleza? Que também às vezes é chamado de etapa do escuro, que não é uma boa ideia chamar de etapa do escuro, porque na verdade ela não ocorre no escuro, na maioria das plantas ela vai acontecer de dia, tá? Então não tem nada a ver com escuro isso aqui, mas às vezes você pode ver esse nome, etapa do escuro, aí está se referindo à etapa química ou enzimática, beleza? Que é onde acontece lá um ciclo de reações chamado de ciclo de Calvin, ó. Nessa imagem aqui você vê isso melhor. Aqui também vai acontecer um ciclo de reações chamado de ciclo de Calvin. Aliás, olha, essa estrutura aqui é um cloroplasto. Vamos lembrar como é que é um cloroplasto para que você entenda essa matéria mais fácil. Isso é um cloroplasto. É aquela organela. Essa organela, gente, ela tem DNA próprio, ela tem membrana, né, interna, tem membrana externa, ela tem ribossomos para fazer proteínas, beleza? Então ela é um ser vivo. É exatamente isso que fala a teoria endossimbiótica, que ela é um ser vivo que entrou na célula e está vivendo lá dentro, né? Então foi evoluindo ali, hoje é dependente, considerado uma organela, mas basicamente é um ser vivo que vive em endossimbiose com a célula. É uma simbiose de um organismo dentro do outro, né? Por isso endossimbiose. Aí no cloroplasto, gente, tem aqui os tilacoides, ó, são essas pilinhas aqui, ó. Essas pilinhas são chamadas de tilacoides, né? Inclusive esse grupinho de tilacoide que a gente está vendo aqui, ó, isso tem nome também. Isso aqui é um granum, tá? Um granum. O que é um granum? É um conjunto de tilacoides, beleza? E aí vai ter vários desse, tá? Vai ter vários desses. Vários desses vai formar o que a gente chama de grana, né? Então ali você tá vendo aquele granum ali, ó. De repente poderia ter lá atrás mais, entendeu? Mais, ó, vou tentar desenhar aqui também, ó. Vamos ver se eu tenho talento. Olha lá, ó. Mais desses lá atrás, tá vendo, ó? Certo? E aí, se eu juntar todos eles, seria um grana, tá? Então, grana se refere ao coletivo de granum, tá? Deixa eu apagar aquele trem ali que ficou estragando a imagem ali, né? Bonitinha que tava. Tá lá, ó. Beleza, gente? Aí, olha só. Vai ter a etapa fotoquímica que vai acontecer aqui, ó, nos tilacoides, tá vendo? A luz incidindo aqui. Aqui que tá entrando água. Daqui que vai sair oxigênio, beleza? E aí vai acontecer reações, né? Vai formar ATP, vai formar NADPH, beleza? E isso vai alimentar o chamado ciclo de Calvin. E aí é no ciclo de Calvin que ocorre o consumo de gás carbônico e que ocorre também a produção dos açúcares, né? Da glicose. Nesse esquema de KO está mostrando isso mais claro. A luz e a água entrando na fase fotoquímica e o oxigênio sendo liberado já na fase fotoquímica. Aí a fase fotoquímica libera também, ó, ATP e o NADPH. E eles vão ser consumidos lá pela etapa química, tá? Além disso, a etapa química consome o gás carbônico e produz a glicose. Nós temos que entender isso com mais detalhe, né? Todo esse processo aqui, ó, nós vamos entender isso com mais detalhe nos próximos slides, beleza? Então tem a etapa fotoquímica, eu quero que você saia daqui desse slide sabendo isso. Tem a etapa fotoquímica, tem a etapa enzimática, beleza? A etapa fotoquímica, que eu quero te explicar hoje, tá? A etapa fotoquímica, que é também chamada de etapa do claro, né? Etapa do claro, porque ela acontece aí com a absorção da energia luminosa. Ela tem duas, vamos dizer assim, dois processos que estão acontecendo ali simultaneamente. A chamada fotofosforilação acíclica e tem a fotofosforilação cíclica, beleza? Tem cíclica e acíclica. Então vou te mostrar aqui primeiro a cíclica, porque nela acontecem todos os processos aqui que eu preciso te mostrar. Bom, primeiro vamos entender essa imagem aqui. O que é isso? Isso aqui, gente, é uma membrana, ó. Não sei se você está percebendo, mas essas estruturinhas aqui são fosfolipídios, ó. Isso aqui é uma bicamada de fosfolipídio, uma membrana, né? Mas que membrana? É a membrana, gente, do tilacoide, olha aqui, ó. É a membrana do tilacoide. Então vou voltar aqui para você ver. Ah, não, aqui nem precisa, tá aqui, ó. Isso aqui é um cloroplasto, ó. Isso aqui é um cloroplasto. Tá vendo lá, ó, as pilhas de tilacoide? Essa pilinha aqui é um
grano, como eu estava te mostrando no slide anterior. Aí aqui já tem outra pilinha aqui, ó, que é outro grano, mas se eu juntar todos eles, eu vou ter uma grana, beleza? Vou ter uma grana. É assim, tranquilo? Agora, se eu pegar um pedacinho dessa membrana aqui, ó, pegar um pedacinho dessa membrana aqui e ampliar, que é o que ele está fazendo aqui, eu vou ver a membrana do tilacoide. Então, isso aqui que você está vendo é isso, é a membrana do tilacoide. Sendo que aqui do lado de cima está o estroma, beleza? O que é o estroma? O estroma é a parte de fora dos tilacoides, né? Então, toda essa parte que está de fora aqui dos tilacoides, dentro do cloroplasto, mas fora dos tilacoides, é o estroma. E o lúmen é aquela parte interna, dentro do cloroplasto, né? Então, se eu pegasse aqui um cloroplastinho desse aqui, por exemplo, e ampliasse, pra você entender melhor, né? Imagina que isso aqui é um cloroplasto, beleza? Essa seria a membrana, né? Aqui do lado de fora seria o estroma e lá do lado de dentro seria o lúmen, beleza? O lúmen do tilacoide. Tranquilo? Então, vamos entender isso. Aqui a parte interna do tilacoide, aqui a parte externa, o estroma, beleza? E aqui a membrana. Na membrana, gente, tem os chamados fotossistemas. Então, a primeira coisa que você tem que destacar aí são esses fotossistemas que eu estou aqui, inclusive, circulando eles de verde. Ó. Isso aqui é um fotossistema e esse aqui é um outro fotossistema. Tá vendo? Ó? São os dois fotossistemas, tranquilo? Inclusive, tem nome que não está aí. Esse aqui, ó, deixa eu pegar uma cor legal aqui, pegar um roxo. Esse aqui seria o fotossistema 2, esse aqui seria o fotossistema 1, certo? Fotossistema 2, fotossistema 1. Fotossistema 2, você pode encontrar em alguns livros que ele vai ter a clorofila P680, enquanto que no 1 vai ter a clorofila P700, beleza? P700. Então tá aí para você entender. São os dois fotossistemas. E nesses fotossistemas, gente, é onde estão as clorofilas. Então, as moléculas de clorofila estão nos fotossistemas, beleza? Fotossistema 1, fotossistema 2. Tanto é que você está vendo aqui, ó, deixa eu pegar o vermelho de novo. Tanto é que você está vendo aqui, ó, a energia luminosa, a luz, beleza? A luz, quando incide sobre esses fotossistemas, a luz acaba excitando os elétrons, né? E acaba provocando uma oxidação dessas clorofilas. Como assim oxidação? O que é oxidar? Lembra? Na química, oxidar é quando perde elétron. Né? Então, esses complexos, que são chamados de fotossistema 2 e fotossistema 1, eles vão perder elétrons por causa da incidência da luz ali. Ok? Então, olha só que interessante. Quando a luz incide aqui, ó, tá arrancando elétrons. A luz está incidindo aqui e está arrancando elétrons. Deixa eu pegar aqui um azulzinho aqui para representar o elétron. O elétron está sendo arrancado aqui e sendo capturado por esse FD. Tá? O que é esse FD? Esse FD é a ferrodoxina. Tá? Ferrodoxina. E a ferrodoxina vai transferir esse elétron para o NADP, que vai virar um NADPH. Isso aqui tem uma função muito parecida com aqueles NADH lá da respiração celular. Isso aqui é um carreador de elétron, Ele capturou elétrons, tá vendo? Ó? Ele pegou elétrons NADP+, capturou um par de elétrons e virou NADPH, certo? E esse NADPH vai para o ciclo de Calvin, vai lá para a fase enzimática, tá? Então eu vou destacar isso aqui, ó. Vou pegar aqui uma cor aqui para destacar isso aqui. Esse NADPH aqui vai ser importante porque ele vai ser produzido aqui e consumido lá na etapa enzimática, beleza? Agora, olha só. Esse elétron fez essa migração, essa cadeia transportadora, por causa da luz. Tá? Então, a luz arrancou o elétron do fotossistema 1, foi capturado pela ferrodoxina. A ferrodoxina ela entrega esses elétrons para um complexo proteico aqui chamado de NAD-redutase, né? Que entrega esses elétrons para o NAD, NADP, né? NADP-redutase entrega os elétrons para o NADP. E ele vira NADPH, certo? Bom, aí esse fotossistema 1, deixa eu voltar para o vermelho que está melhor.
esse fotossistema 1 aqui, né? Esse fotossistema 1, ele perdeu elétrons, ele tá precisando repor esses elétrons, ou seja, ele oxidou, então vai agora reduzir, né? Tá apto a reduzir, tá pronto para reduzir. E aí como é que ele faz? Ele arranca elétrons, os elétrons estão representados com azulzinho, né? Ele arranca elétrons de uma outra proteína aqui, ó, que é a plastocianina, beleza? Plastocianina, então, vai entregar um parzinho de elétrons para o fotossistema 1. Então, olha, o fotossistema 1 tinha perdido um parzinho de elétrons para a ferrodoxina, que entregou esses elétrons para o NADP+, beleza? Agora, quem está sem elétrons, quem perdeu elétrons, foi a plastocianina, né, que está aqui, ó. Beleza? Ela vem e retira elétrons da plastoquinona. Na verdade, ó, esse elétron ele vai ser transferido aqui da plastoquinona, tá? Que é essa proteínazinha aqui, da plastoquinona para a plastocianina, através de um complexo de citocromos. Ó. Tá aqui, ó, o complexo de citocromos, que é essa proteína aqui, ó. Beleza? É essa proteína aqui. Vai acompanhando aí que depois a gente resume tudo para você entender, ter uma visão global. Bom, então, gente, essa proteína, esse complexo de citocromos aqui, quando os elétrons passam por ele, acontece aquele famoso fluxo de prótons. Então, olha aqui, esses H+, aqui, ó, eles estão atravessando essa proteína. E por causa do quê? Por causa da passagem dos elétrons. Então, quando os elétrons passam ali, ocorre esse bombeamento de H+, para o interior do tilacoide. Ou seja, esses H+, gente, vou fazer aqui, ó, eles estão entrando aqui, ó, tá vendo? Então, essa fotofosforilação, né, essa cadeia transportadora de elétrons, que você vai ver que está acontecendo, ela vai determinar esse fluxo de prótons aqui. Semelhante ao que aconteceu lá na mitocôndria, o que acontece lá na mitocôndria na respiração celular, na cadeia transportadora de elétrons, na cadeia respiratória. É muito parecido o processo, beleza? Por que é muito parecido? Porque essa passagem de H+, para o interior, para a região do lúmen do tilacoide, vai gerar uma diferença de concentração. Ó. Aqui vai ficar com alta concentração de H+, vai ficar mais ácido, enquanto que lá fora, ó, vai ficar com uma menor concentração de H+, vai ficar menos ácido. Mais ácido dentro do tilacoide, menos ácido fora do tilacoide. Beleza? Tá, e daí? E daí que por difusão a tendência do H+ é voltar. Mas por onde que esses H+ estão voltando, né? Olha aqui. Estão voltando através daquele complexo ATP sintase. Beleza? Através do complexo ATP sintase. E quando ocorre esse processo, gente, de passagem de H+ aqui pelo complexo ATP sintase, vai ocorrer a montagem de moléculas de ATP, né? ADP mais fósforo inorgânico se ligam formando ATP por conta dessa passagem de H+ aqui no complexo ATP sintase, beleza? Bom, é muita informação, então vamos organizar as coisas. Olha o que está acontecendo, gente. Está acontecendo o seguinte, está acontecendo uma cadeia transportadora de elétrons, tá? Para essa cadeia transportadora de elétrons acontecer, precisa de luz, nós já vimos aqui, tá? Precisa de luz, a luz que está fazendo esses elétrons se movimentarem, né? Vai precisar aqui desses NADP+, né? Porque eles que vão capturar esses elétrons lá no final. Mas tem que ter alguma coisa para fornecer esses elétrons que estão circulando. Os NAD+, estão capturando esses elétrons, é o aceptor final de elétrons aqui. Mas quem está doando elétrons, né? E quem está doando, gente, é a molécula de água, certo? Aqui acontece a quebra da água e ela vai gerar, olha que interessante, H+ e O2, beleza? H+ e O2. Então, o que a gente tem que perceber aqui na etapa fotoquímica? Eu vou até apagar isso aqui, ó, para caber aqui o que eu quero. O que você tem que perceber aqui na etapa fotoquímica, gente? Isso é o mais importante, ó. Você tem que saber, isso tudo que eu te expliquei é para você não esquecer de uma coisa. Na etapa fotoquímica, vai ter a produção de NADPH, beleza?
NADPH. Isso aqui é um carreador de elétron, é um NADP que está reduzido, quer dizer, está carregado de elétron, né? Carregado com elétrons, beleza? E esses elétrons, né, é que vão permitir o ciclo de Calvin acontecer, né? Na etapa enzimática, o ciclo de Calvin vai depender desses elétrons aqui para poder formar lá moléculas orgânicas depois. E depender também desses H+, né, que serão transferidos também para as moléculas orgânicas que vão se formar lá no ciclo de Calvin, beleza? Outra coisa importante, gente, é a formação de ATP, ó. Aqui está sendo produzido ATP, isso é muito importante. Isso também vai ser utilizado lá no ciclo de Calvin, na etapa enzimática. E ainda, gente, acontece um processo que nós chamamos de fotólise da água, beleza? Fotólise da água, que é o processo que vai gerar oxigênio. O que é fotólise da água? É essa quebra aqui que está acontecendo com a água. Ela está sendo quebrada e gerando H+, e O2, beleza? Então está sendo produzido O2 aqui, está sendo produzido NADPH aqui, está sendo produzido ATP aqui. Então essas são as três principais coisas que são produzidas aqui no ciclo, nessa etapa fotoquímica, beleza? Principalmente na fotofosforilação acíclica, tá? E por que chama fotofosforilação acíclica? Vamos entender esse nome aqui. Fotofosforilação, gente, é porque é um processo de fosforilação, adição de fósforo. Isso aqui se refere à produção de ATP, tá? ADP, né, ligando com fósforo inorgânico. E foto porque esse processo todo foi desencadeado pela luz, tá? Acíclica porque os elétrons partem da molécula de água. Então a molécula de água está fornecendo elétrons, beleza? E esses elétrons vão parar lá na mão dos NADP, beleza? Estou fazendo essa rabisqueira aqui para você identificar aonde estão os pontos que eu estou falando, né? Então os elétrons saíram da água, passaram pelo fotossistema 2, plastoquinona, complexo de citocromos, plastocianina, fotossistema 1, ferrodoxina, NADP redutase, né? Até chegar na mão do NADH, beleza? Então é uma fotofosforilação acíclica, que o elétron sai de um ponto e vai para o outro. Na fotofosforilação cíclica, o elétron fica fazendo uma corrente cíclica de movimento, beleza? Mas isso eu vou te mostrar só na aula que vem, tá? Então acho que por hoje aqui tá bom, já tem muito conteúdo, esse conteúdo é denso, você vai precisar estudar ele novamente, beleza? Eu vou até, se você quiser dar um print aí, né? Porque para copiar isso é um pouco difícil, né? Mas você pode copiar. Se você for copiar, você coloca aí as proteínas. O fotossistema 2, o fotossistema 1, complexo de citocromo, plastoquinona, plastocianina. Às vezes nem precisa ser pôr plastoquinona e plastocianina, mas os fotossistemas, o complexo de citocromos, né, os NAD, onde a luz está incidindo, onde a água está incidindo, dá para você copiar, tá? Vou até limpar aqui geral. Pode limpar geral? Se não limpou, se quiser bater um print, bate um print. Se não quiser, eu vou limpar geral aqui, ó. Vou limpar geral. Aí, ó, pá, né? Que aí fica mais fácil você copiar, se você quiser copiar limpinho também. Tranquilo? Gente, então essa foi a aula de hoje, tá? Estuda isso, porque esse assunto é denso. A aula que vem eu vou retomar algumas coisas da aula de hoje e vou dar continuidade ao estudo da fotossíntese. Tranquilo? Abraço, gente. Até a próxima.